Olá! Seja bem-vinda ao meu canal, o canal Sono Evolutivo. Meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira, especialista em sono infantil e eu ajudo mães com bebês de 0 a 2 anos a conquistar boas noites de sono. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que esse foi o vídeo que eu escolhi para ser o primeiro desse canal. Eu quero começar com chave de ouro, né? A gente fala terminar com chave de ouro, eu quero começar, porque na verdade não tem um tempo certo para terminar. Espero que não termine, porque o sono dos bebês é um assunto que, gente, realmente não tem fim. Cada dia aparece uma coisa diferente, um estudo diferente e por conta disso, por conta da minha paixão pelo sono dos bebês, eu quero contar um pouquinho da minha história para que você me conheça e saiba o motivo, né, que me trouxe até aqui. E tá falando com você, que é mãe ou gestante, ou um pai, né, de repente. Os pais hoje também procuram muito saber sobre o sono dos bebês. Então vamos lá. Eu sou enfermeira há 10 anos e me especializei em sono infantil. Eu tenho uma filha que se chama Elis. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela tem 2 anos e 7 meses. Ela é, assim, a minha vida, lógico, né? E, assim, desde que ela nasceu, eu, né, vim aí sofrendo com alguns desafios em relação ao sono, mas eu quero contar onde tudo começou, lá na raiz mesmo. A Elis foi muito desejada, né? Depois de 3 anos de casada, a gente resolveu ter um filho, eu, meu marido, Leonardo. A gente resolveu que a gente queria engravidar e a Elis foi muito desejada. E eu sempre trabalhei, né? Trabalhava fora, aquela correria do dia a dia, né? Nunca fui uma pessoa dona de casa que ficava só em casa. E eu gostava muito disso. E aí resolvi engravidar, nem imaginava o que vinha pela frente, né? E aí engravidamos, a gestação foi maravilhosa, não tive problemas, foi uma gestação super tranquila, não tenho o que reclamar, foi uma gestação maravilhosa, assim, abençoada mesmo. E a Elis nasceu, né, a termo, nasceu com 39 semanas, cesárea, e aí que começou, né, na gestação, tudo muito lindo, maravilhoso, fotos grávida, o quartinho, o berço, o lençol, vai dormir aqui, tudo organizadinho, assim, um sonho, né, era um sonho. E aí, a Elis veio ao mundo no dia 24 de janeiro de 2018. Dia mais que especial na minha vida. E foi onde tudo começou, a minha história com o sono dos bebês. A Elis nasceu bem, foi pro quarto comigo, mamou. Tive dificuldades sim com a amamentação. Não quero romantizar nada aqui, porque vocês vão me conhecer um pouco mais através dos próximos vídeos. Mas eu não vou romantizar nada, eu vou falar maternidade real. Não foi fácil ela pegar o peito, foi bem difícil. Eu contei com a ajuda de uma amiga enfermeira, tá? Mas ainda eu vou chegar nessa parte. Eu vou me adiantando às vezes. Vamos lá, dia 24 de janeiro, internei, a Elis nasceu, às 4 da tarde. Fui pro quarto, a primeira noite foi super tranquila, super tranquila. Ela, né, praticamente só dormiu, mamou, né, algumas vezes com aquela dificuldade, as berçaristas sempre me ajudando e eu consegui pôr no peito, mas, né, sempre com muita dificuldade. Aí o primeiro dia foi tranquilo, ela dormiu super bem aquela noite, ela nasceu às 4 da tarde, então aquela noite que passou ela dormiu super bem.
Aí no dia seguinte, né, eu permaneci no hospital, continuei lá, ia no berçário, elas me ajudavam a colocar no peito, a gente, né, eu dava mamar pra ela, sempre com a ajuda das enfermeiras, né, porque por mais que a gente é da área, quando é a gente, né, a gente sente essa dificuldade. E aí, sempre com a ajuda delas, todas maravilhosas, me ajudaram muito as berçaristas. Eu tive ela em Maringá, no Paraná, no Hospital São Marcos, né? Quero deixar aí a minha admiração pelo hospital, que me tratou muito bem. Meu obstetra, né, também maravilhoso, né? Dr. Carlos Freire, me tratou super bem. Doutora Vivian, que, né, opera junto com ele. Então, assim, foi tudo maravilhoso. Até no segundo dia, tudo ótimo. Aí veio a segunda noite. A segunda noite, a Elis não dormia. Ela queria mamar, eu sempre com muita dificuldade, precisava sempre de outra pessoa para conseguir pôr ela a mamar. E aquela noite foi passando, e eu comecei a ficar cansada, mas ao mesmo tempo eu estava empolgada com o nascimento dela, com toda aquela euforia, né? De nossa, minha filha é tão linda, tal. Então, assim, o cansaço não tinha batido ainda. Não tinha batido o cansaço. Eu tava ali naquela, né, naquela empolgação, meu marido. Quem dormiu comigo foi o meu marido lá no hospital. E ficamos nós dois naquela noite. E aí eles não queria dormir, queria mamar, eu não conseguia pôr no peito, aquela dificuldade. Aí sempre vinha alguém ajudar, mas mesmo assim, né, parecia que não estava sustentando ela. Eu com muito medo. Toda vez que eu ia amamentar, começava a me dar uns calorão, né, ansiosa, com medo dela não pegar o peito e tudo mais. E aí, aquela noite passou, né, a Elis chorou muito aquela noite, até que a berçarista deu um copinho de fórmula, né, deu um pouquinho de fórmula no copinho, e aí ela conseguiu dormir algumas horinhas. Precisei fazer isso, né? Elas avaliaram e acharam que era necessário. E eu aceitei tranquilamente, eu não tenho nada contra isso, eu acho que as fórmulas foram feitas para isso, né, que é para quando tem necessidade. Queria muito manter a amamentação, mas naquele momento foi necessário. E ela dormiu mais um pouquinho, mas eu não dormi direito aquela noite. Quase nada, na verdade, aquela noite. E aí a gente passou, nem eu, nem meu marido, né? Nós dois não dormimos. Aí ficamos o dia todo ainda no hospital e eu fui ter alta às 5 horas da tarde, que foi a hora que a gente foi embora para casa. A Elis estava tranquila, durante o dia elas me ajudaram por peito, não precisou dar mais fórmula. E aí, a gente foi para casa. Chegando em casa, né, 5 e pouco da noite, né, era final da tarde, o cansaço foi começando a bater. E aí, a Elis começou a chorar, eu não tinha mais as enfermeiras lá para me ajudar a colocar ela no peito. E aí que a coisa começou a ficar complicada. Eu muito cansado, meu marido muito cansado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa menina não tá pegando peito. E agora eu tô desesperada, não tinha nada, nem fórmula não tinha comprado. Aí eu liguei para uma amiga, que é enfermeira também, a Rita, e chamei ela. Falei, Rita, você tem como vir aqui em casa me ajudar com a Elis, porque ela não tá querendo pegar o peito, alguma dificuldade. E ela realmente foi um anjo na minha vida. Correu lá em casa, me ajudou. A Elis mamou bastante, porque depois que colocava, ela mamava bastante. O problema era pôr, né? Ela tinha essa dificuldade com a pega. Aí depois que colocava, ela ia embora. Aí a Rita, né, orientou meu marido. E aí, ele até me ajudava a colocar também. E aí, o que aconteceu? A Rita foi embora, a Elis ficou bem e a gente muito cansado, exausto da noite anterior.
Aí, eu tomei um banho e logo a Elisa acordou, querendo mamar de novo. E isso já era noite. E quem disse que a gente conseguia pôr ela no peito de novo? Nesse momento, uma chave virou na minha cabeça. Eu senti na pele o que é você não ter forças por conta da exaustão de raciocinar o que fazer. E meu marido a mesma coisa. Estávamos nós dois ali com o recém-nascido na mão e sem saber o que fazer e exausto. E aí o medo tomou conta, eu comecei a entrar em desespero. Foi aí que eu liguei para minha mãe, falei: "Mãe, passa numa farmácia, compra uma lata de fórmula e traz aqui para casa porque eu não tô aguentando, eu estou enlouquecendo, eu tô com muito sono, eu preciso dormir", e aquilo me fazia mal. E aí minha mãe veio, trouxe uma lata de leite. E aí, gente, você acredita que a hora que minha mãe chegou com a lata de leite, eu estava com tanto sono, eu estava tão exausta que eu não tinha condições de ler como preparava aquela fórmula. Foi aí que eu vi que a coisa era séria. O que o sono fez comigo? Eu não tinha capacidade de raciocinar como preparar aquilo. O que ia fazer, como é que ia dar. E eu era a enfermeira, né? Eu sou a mãe, eu sou da área da saúde. E eu não tinha condições de pensar o que fazer. Eu precisava dormir. O sono afetou demais o meu raciocínio. Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca tinha passado por essa sensação. E o pior de tudo, né? Eu tinha um ser que dependia de mim. Então, aquele dia foi assim que eu tive um choque de realidade. Que foi no segundo dia de vida dela, né? Terceiro dia de vida. Então, assim, foi muito pesado pra mim isso. Aí minha mãe chegou, ela e meu marido fez e a gente deu na colherzinha. Eu lembro até hoje, a gente deu na colherzinha, umas 2 colherzinhas só da fórmula, né? E aí ela dormiu umas 3 horas. E aí eu tinha medo de deixar ela sozinha também e eu adormecer e apagar. Porque a gente também tem esse medo. Não era só o fato de eu deitar e dormir. Era medo de eu de tão cansada que eu tava, eu não conseguir ver se ela chorava, aquela preocupação. Então minha mãe ficou com ela na sala. Eu falei: "Mãe, você fica olhando", aquele medo, eu tinha medo dela morrer. Gente, ai que louca, né? Eu, como mãe, meu Deus, eu era neurótica. E eu falei: "Ó, você fica olhando ela que eu vou dormir". E eu dormi aquelas 3 horas assim, meu Deus, parece que, tipo, nasci de novo, sabe? Nasci de novo. Aí eu tive um pouquinho mais de força pra tentar pôr ela a mamar. E como eu estava bem, né? Gente, 3 horas de sono, pensa, o que não faz? Nem era muito, mas pra mim já foi o suficiente pra renovar minhas energias. Aí eu tive forças de pôr ela no peito, me concentrar, ficar mais calma. Porque quando a gente dorme bem, as outras coisas também fluem melhor. E aí eu, né, consegui pôr ela no peito e nunca mais precisei da fórmula para ela. Eu consegui pôr, nos primeiros dias o meu marido me ajudava a colocar, porque o problema dela era a pega. Depois que ela pegava, ela mamava. O problema era acertar a posição, sabe? Mas aí foi assim, uma semana aquela adaptação, meu marido me ajudando muito. Nossa, se não fosse ele na minha vida, né? Foi muito, muito importante esse apoio dele. E aí eu não precisei dar mais fórmula e a nossa amamentação seguiu. Porém, ficou aquele trauma daquele dia, né? Tanto é que eu consigo contar com detalhes para vocês como é que foi. E o que eu quero dizer com isso? Que eu senti na pele o que muitas de vocês já sentiram. Às vezes não foi igual, né? Cada um sente de uma maneira. Tem gente que tira de letra, né? Mas no meu caso foi assim. E aí, depois daquele dia, eu comecei a mergulhar no assunto sono do bebê. Pra tentar, porque eu não queria jamais passar por aquilo ali de novo. Eu via que aquilo ali era uma questão de sobrevivência. Eu precisava
estudar sobre sono para que a Elis dormisse bem, porque eu sabia que eu não ia suportar mais passar de novo por uma situação daquela. E aí foi que eu comecei a estudar, ver vídeos na internet, lia livros, tudo para poder aplicar nela. E aí tinha um outro agravante. Eu ia voltar a trabalhar quando a Elis completasse 4 meses. E ela ia ficar em uma escolinha, num berçário. E a minha preocupação era, ela precisa dormir bem, né? Dormir que não seja só comigo, porque ela vai ter que dormir com outra pessoa daqui a alguns meses. E como que a gente vai fazer? Eu já estava angustiada que eu ia ter que voltar a trabalhar. E aí agravava ainda mais essa questão do sono, que eu tinha que dormir porque eu ia trabalhar o dia todo. Na época eu trabalhava como representante de material cirúrgico, então eu acompanhava as cirurgias, e muitas vezes as cirurgias começavam bem cedo, 7h30 da manhã, então eu tinha que estar cedo nos hospitais, atendia algumas cidades que era de fora, então teve dias de eu sair tipo 5h30 da manhã, chegar muito tarde, porque cirurgia ela tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? Então eu pensava que eu precisava ter uma noite de qualidade, porque eu precisava trabalhar durante o dia. Então era insustentável para mim não ter uma boa noite de sono. Então eu me dediquei muito em aprender para mim aplicar lá. E conforme eu fui estudando, né, eu fui entendendo muita coisa que acontecia com ela. E aí também quero dizer para vocês que não foi tudo um mar de rosas no começo. A Elis acordava assim algumas vezes para mamar à noite. E hoje eu sei o que é normal e o que não é. Então, e fui ajustando, né? Até que eu consegui fazer ela dormir uma noite toda. Adaptei a nossa rotina. E foi assim, fluiu tudo muito bem, né? Eu nunca mais passei por aquele episódio de exaustão. Por quê? Porque eu estudei mesmo muito. Só que eu senti falta de alguém que pegasse na minha mão. Alguém que tivesse falado isso pra mim antes. Que tivesse falado, Vanessa, é isso que vai acontecer. O sono até 3 meses é assim, o sono até 6 meses é assim, isso é normal, isso não é, isso é um salto de desenvolvimento, isso é efeito vulcânico, ela precisa de tantas sonecas. Eu não sabia nada disso. Tudo que eu aprendi, e nem aprendi tudo, né, porque o sono dela ela ficou acordando à noite ainda até quase 1 ano, ela acordava pelo menos uma vez à noite para mamar, porque eu não sabia mesmo, né, e aí quando ela completou 1 ano, eu falei, não, eu tô apaixonada por esse assunto. Isso é um assunto que vai ajudar muita gente, né? E eu não quero que outras mães passem pelo que eu passei. Eu quero trazer solução. Eu quero ser diferente, quero fazer a diferença na vida de outras mães. E aí foi que eu decidi fazer a formação, né, em sono infantil. E aí eu fiz. E aí o sono da Elis cada vez melhor, né? Graças a Deus, eu gosto muito de dormir, então pra mim, né, era uma coisa fundamental. Pra mim era uma coisa que realmente fazia muita diferença. Então foi aí que eu fiz a formação e até hoje, assim, além de eu gostar muito de estudar sobre o sono dos bebês, é um assunto que eu acho que toda gestante deveria ser obrigatório estudar antes do bebê nascer. Eu acho que evitaria muito estresse, muitas noites mal dormidas e a gente aproveitaria muito mais a nossa maternidade se a gente tivesse esse conhecimento antes, né? Então eu quero convidar você para continuar aqui comigo, tanto no meu canal do YouTube, tanto no meu Instagram, quanto nos meus podcasts na Spotify. Todos chamam Sono Evolutivo, onde eu dou muito conteúdo gratuito. Tem os meus cursos pagos também, mas para você que está começando e quer começar a estudar, né, para conhecer um pouco melhor, você pode consumir meu conteúdo que eu faço com muito amor e carinho e realmente entrego tudo que eu queria ter sido avisada, né, ter aprendido. Eu tento colocar da maneira que fique mais fácil para você, tá? Então eu quero te agradecer. Se você chegou até aqui,
é porque você realmente quis, né, ver a minha história e eu espero que eu tenha te mostrado um pouquinho mais de mim, né, para você me conhecer melhor. Eu peço que fique comigo, tá? Vai sair muita coisa legal aqui e até breve, tá? Um beijão e até mais.